E aí galera, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre um tema bem interessante, que é o jeito de Deus agir, né? Os processos que Ele usa na nossa vida. Recentemente eu tava na igreja, no culto, e tava a pregação rolando e tal, e eu tive alguns insights, assim. Isso tem acontecido com certa frequência quando não é no louvor, na pregação. Isso tem me alegrado bastante, apesar de ser uma coisa que eu nunca vi que acontecendo com outras pessoas, mas me alegra porque a palavra gerando dentro da palavra, né? Isso é maravilhoso. Então eu vim trazer para vocês hoje esse vídeo que fala sobre Deus de processos. Deus, ele é soberano e ele é poderoso para fazer qualquer coisa instantaneamente, porque ele é Deus. Ele criou tudo, né? E ele pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo, da forma que ele quiser, porque ele é Deus. Então, às vezes a gente passa por questões na nossa vida, por processos, por circunstâncias que são demoradas, né, para se concretizar, e às vezes a gente acha que isso acontece por causa de Deus, porque ele não tem capacidade de mudar instantaneamente, porque ele não tem capacidade de mudar circunstâncias de uma hora para outra. Deus tem. A gente é que não sabe lidar direito com isso, né? Não sei porquê, esse assunto ficará mais claro no futuro, mas nesse momento eu não sei exatamente por que a gente tem essa dificuldade. Mas eu vejo que Deus, ele pode. Mas a gente é que precisa dos processos, a gente é que precisa de algo lento, de algo gradativo, para que aquilo seja permanente. E não uma coisa que um dia você faz, depois nunca mais faz. Isso não tem utilidade nenhuma. É necessário uma transformação de vida, é necessário uma transformação de mente. E a gente passou por muitos processos para ter a mente que a gente tem hoje. Então, para a gente desintoxicar, para a gente sofrer essa transformação através da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo na nossa vida, é necessário um processo também para que isso ocorra, né? E pensando sobre isso, veio à minha mente essa questão de você ser forjado nesse processo. No processo a gente é transformado, né, cada vez mais, conforme a gente busca o Senhor e o Espírito Santo age na nossa vida, a gente fica cada vez mais parecido com Jesus, né? Essa é a intenção de se entregar ao Senhor, da nossa vida ser transformada, porque Ele é o modelo, né? Nós o imitamos. E pensando sobre isso, né, eu lembrei de Israel no deserto, né? Israel, ele ficou 40 anos no deserto, né, depois que saiu do Egito, e Deus poderia ter levado ele para a terra, né? A Canaã estava a 11 dias, se eu não me engano, de distância da onde eles saíram no Egito. Era coisa de dias, não ia demorar nem um mês para poder chegar, mas eles ficaram 40 anos. Aconteceu uma série de coisas, né, para que isso ocorresse, mas assim, o pecado deles, a questão de espiar a terra, né, de voltar com um relato ruim, desanimar o povo nesse processo, deles murmurarem muito, reclamarem, não acreditarem que Deus era poderoso para vencer aqueles exércitos, porque o grande problema ali, né, naquela murmuração, foi a questão deles não confiarem que Deus era poderoso para vencer aqueles exércitos, aqueles povos que eram numerosos, que eram gigantes, que eram poderosos, mas que são nada diante de Deus, né? Então Deus falou com eles que eles não ficariam 40 anos no deserto por causa disso, e eu vejo Deus também tratando e transformando eles nesse processo. E Deus poderia ter feito uma coisa, eu pensei sobre isso, né? Algo que eu nunca tinha vindo na minha mente. Deus poderia ter matado todos eles que murmuraram, né, naquele momento. Poderia, né? Porque o grande problema foi esse, né? Deus falou com eles. Por causa disso, vocês vão... Essa geração toda, de 20 anos pra cima, vai perecer no deserto. Então, a galera toda que murmurou, que era já maior, né? Tinha 20 anos ou mais, ia morrer no deserto. Então ia falecer, ia ter infartos, N questões que iam fazer eles morrerem e não iam herdar a terra, a não ser Josué e Caleb. O restante ia embora. Então eu fiquei pensando, Deus poderia ter matado eles ali naquele momento. Não, vamos limpar essa galera aqui, matar todo mundo que murmurou, e o restante que não murmurou, vai todo mundo entrar na terra. Mas Deus usa circunstâncias, mesmo no nosso Deus, para poder glorificar o nome dele, para poder transformar a nossa vida. Eu creio que Deus queria colocar eles rapidamente na terra, só que eles não estavam prontos. Eles não tinham uma mentalidade transformada, eles não tinham um coração curado, eles não tinham maturidade para receber tudo que Deus tinha para eles.
Então foi necessário esse processo, como é necessário na nossa vida também, muitas vezes. Às vezes a gente quer coisas, quer conquistar coisas, quer ter relacionamentos melhores e tudo mais, mas a gente não está pronto para aquilo. A gente precisa passar pelo processo. Você vai falar, Ana, mas Deus tem prazer em ele fez isso para punir o povo, que ele queria humilhar o povo, para eles aprenderem. Não é isso. A gente é que precisa do processo, como eu falei no início do vídeo. A gente é que precisa disso para ser transformado, né? Felizmente, infelizmente, né? Felizmente a misericórdia dele é tão grande que nos alcança e que tem prazer em operar na nossa vida mesmo diante das nossas misérias, né? E eu creio que um dos motivos de Deus ter deixado eles no deserto esses 40 anos foi para mostrar para eles que a palavra de Deus ia se cumprir. Que ele disse que eles não iam entrar e eles não entraram. Ele disse que aquela geração toda não ia, né, não ia ver a terra, né, só ia rodear. Eles ficaram rodeando 40 anos a terra. Então, assim, a palavra de Deus vai se cumprir. Deus fala, né? A geração dos seus filhos que vão ver, que era a galera de 20 anos para baixo, que vão ver essa geração que vocês disseram que ia morrer. Porque quando eles murmuraram, eles reclamaram, né? Nós vamos ser destruídos, nossos filhos também vão ser destruídos, tarará. Deus traz essa palavra para eles. E realmente a palavra de Deus se cumpriu. Mesmo que passe tempo, mesmo que passe em processo, mesmo que você não acredite, né? Porque se Deus falou, Ele vai cumprir a palavra dele. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele faz todo o necessário para que a palavra dele se cumpra. E Ele é Deus. Então, Ele pode mover qualquer coisa para fazer a palavra dele se cumprir. E no deserto a gente vê, na história deles, eles não ficaram só andando no deserto. Foram feitas muitas coisas, né? Muitos erros e muitos acertos. Né? O tabernáculo foi construído, né? Deus deu um modelo do próprio tabernáculo para Moisés. Deus mostrou como deveria ser, todos os detalhes. Cada cortina, cada material que ia ser usado, quem ia fazer as coisas, quem ia doar as coisas, o azeite, o incenso, toda a preparação dos levitas que seria necessária. Deus separa os levitas nesse tempo também, para que eles servissem, né, como sacerdotes e tal, servissem no templo. Então aconteceu muita coisa nesse processo no deserto, como acontece muitas coisas também na nossa vida, nesse processo de deserto que muitas vezes a gente passa. Parece que é só tristeza e solidão, mas Deus está forjando em nós um caráter mudado, uma mente transformada. Isso é maravilhoso. E foi isso que Deus fez também na vida deles. Deus ensinou eles a adorarem. Não existia projeto de tabernáculo, não existia altar de adoração naquele tempo. Não existia coisas, ideias que eles tinham, coisas que de repente passou lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas coisas muito simples, né? Mas um modelo que com certeza estava muito forte na mente deles era o modelo de adoração egípcio, o modelo, né, idólatra do Egito. Então Deus precisava limpar, porque Deus não trata com o modelo humano. A forma dele agir, a forma dele lidar conosco é diferente do que o mundo, é diferente do que os ídolos, né, de pau e de pedra. Deus é real, Deus é vivo, e Ele quer que nós o adoremos dessa forma, né, num relacionamento, não numa coisa distante e fria. E no deserto também foi criada uma geração de guerreiros, porque quando eles saíram do Egito, eles eram escravos. Escravo não luta, não sabe fazer muita coisa, né? Não sabe, o que eles sabiam mexer era com uma pá e fazer tijolo, trabalhar como escravo, né? Construir pirâmide, né? Com certeza. Então, eles não sabiam lutar. E Deus foi forjando eles, porque houveram várias batalhas espaçadas ali no deserto, né? Não foram tantas, pelo menos registradas, mas tiveram sim algumas batalhas, tiveram sim algumas situações em que eles viram a mão de Deus operando, que eles não tinham capacidade para lutar, mas Deus mostrou, não, eu vou vencer essa batalha, eu vou lutar por vocês, façam assim, façam assado. Sempre dava estratégia a Moisés, a Josué depois, né? Antes de entrar na terra, antes de entrar em Jericó, eles lutaram algumas guerras também. Então, assim, Deus estava preparando um exército de guerreiros naquele tempo, porque eles iam entrar na terra, e na terra eles precisariam guerrear, como Deus faz na nossa vida também. Deus tem algo para nós, Deus tem promessas para nós. E para que a gente tome posse dessas promessas, a gente precisa ser forjado também, precisa aprender a guerrear, porque a gente está em guerra, né? Na questão espiritual e tal, a gente sabe que a gente está em guerra, que é necessário que a gente aprenda a usar as armas espirituais, as armas adequadas, porque não é com grito,
não é com força humana, não é com o nosso dinheiro, não é com o nosso esforço, a capacidade que Deus opera. É com o poder dele, é com o agir dele, é com as estratégias dele, é com a ação, com as armas espirituais que ele nos dá, oração, jejum, né, e algumas outras coisas, que são coisas aparentemente simples e que parece que não gera efeito. Mas gera sim, porque foi Deus que criou e ele criou o mundo espiritual também, então ele sabe quais armas são necessárias e ele nos dá essas armas, nos mostra como usar essas armas. E eu lembrei também, nessa mesma vibe, né, nessa questão de Deus transformar as coisas e usar processos, eu lembrei do Vale de Ossos Secos, em que Ezequiel, ele estava num vale de ossos secos, Deus leva ele lá em visão, né? E só tem ossos secos, então muita gente morreu ali e os ossos ficaram e se misturaram, tá? Montes de ossos assim que não serve pra nada praticamente, né? Não tem vida ali, só ossos. E Deus fala com ele, né? Profetiza esses ossos, né? E pergunta pra ele, será que esses ossos podem voltar à vida? E ele fala com Deus, né? Senhor, tu sabes? Deus fala, profetiza eles. Ele vai e profetiza. E você vê que não é criado, o corpo não é transformado instantaneamente. Ele já fala que começou a se juntar osso com osso. Então cada pessoa tem seus ossos, sua estrutura. Então não misturou bacia de um com fêmur do outro, com uma plata do outro. Cada pessoa que estava ali, cada osso foi para a pessoa que era o dono do osso. Então começou aquele reboliço de ossos, eles se juntaram, né, em cada esqueleto, formando o esqueleto de novo. E foi criado tendões, e foi criado carne, né? Então assim, foi um processo, não foi algo instantâneo. Primeiro os ossos se juntaram, os tendões, a carne, a pele. E depois disso estavam os corpos, né? Só os corpos, porque não tinha vida ainda, não foi soprado o espírito sobre eles estavam mortos. Então tinham vários corpos nesse momento. E Deus fala com eles de novo, profetiza o espírito, né, para que entre neles. Então ele profetiza e o espírito entra neles e se levanta um grande exército. Então assim, mostra pra gente o que Deus pode fazer com nada. Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode levantar um exército, né? Como ele fez com ossos, ele pode fazer isso. Foi analogia também ao povo de Israel na época, porque eles se sentiam como mortos, como sem utilidade. Isso é uma analogia pra gente também hoje. Muitas vezes a gente se sente incapaz, se sente inútil, sente que a nossa vida não serve pra nada, mas serve sim. Não para você, mas para o Senhor. Você se colocando à disposição dele, você se colocando aos pés dele, você deixando Deus conduzir a sua vida, não como um fantoche, mas como alguém que se deixa conduzir, né? Deus pode fazer muitas coisas através da nossa vida. Não estou falando de questão de dinheiro, de conquistar bens e tal. Deus pode ter até questão de prosperidade para nossa vida, mas não é isso, né, que satisfaz, né? É algo substancial, é você buscar e conhecer o Senhor, é você ter intimidade com Ele, você entender quem Ele é e querer que as pessoas também conheçam quem Ele é, porque Ele é maravilhoso. Só Ele é que preenche a nossa alma, os vazios, as carências. Só Ele que pode curar o mais profundo da nossa alma. Nada pode fazer isso, ninguém pode fazer isso, só Ele. Então quando a gente conhece, a gente quer que outras pessoas o conheçam também. E nossos olhos não estão nessa terra somente, nas coisas que vão passar, mas na eternidade. Então a gente quer que as pessoas também tenham isso, que as pessoas tenham essa perspectiva de que você pode sofrer o que for, passar o que for aqui nessa terra, vai acabar. A eternidade não, ela é para sempre, é eterna, né? Então Deus pode fazer qualquer coisa, né? E Ele usa processo na nossa vida, então que a gente possa se deixar conduzir no processo que Ele tem, no processo que Ele quer, cada um à sua maneira, porque eu não sou igual a você, você não é igual aos seus irmãos, os seus pais, os seus amigos, seus primos, as pessoas são diferentes, então Deus usa estratégias diferentes em cada um para tratar. O problema que eu tenho pode ser parecido com você, mas não é igual. As características que eu carrego, as marcas, as feridas que eu carrego não são iguais às suas. Então, eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. A gente é um corpo, a Bíblia fala, né? Cada um com sua parte diferente. O joelho não é igual, é o punho, não é igual o pescoço. São partes diferentes de um mesmo corpo, que funcionando em conjunto vão fazer um corpo funcionar em harmonia, né? Em perfeição. E Deus opera esses processos na nossa vida em várias áreas. Eu não sei nem se tem alguma área que Ele não possa fazer isso. Na cura espiritual, na cura emocional, na libertação, na restauração de relacionamentos em geral, né, casamento também,
relacionamentos com o Senhor, porque sempre é algo gradativo, né? Eu percebo isso na minha vida. Quanto mais você busca, mais ele se revela, mais ele consegue operar na sua vida. Quanto mais você deixa, quanto mais abertura você dá. Então é algo gradativo, é algo que aumenta com o tempo, se a gente permitir. Porque a gente pode retroceder também, pode abandonar o processo, né? Se a gente quiser. A gente às vezes pode chegar na beiradinha ali e falar, não vai dar certo, não, deixa pra lá. E você perdeu a oportunidade de conquistar, de entrar na terra, de conquistar tudo que Deus reservou pra você. Então que a gente vem entender que Deus opera com processos também. Ele pode fazer instantaneamente? Lógico que pode. Ele é Deus, ele pode fazer. Ele pode libertar um demoniado instantaneamente, ele pode restaurar um casamento em 3 segundos, ele pode trazer a pessoa, né, seu marido ou sua esposa para casa, ele pode curar uma pessoa das drogas, ele pode curar uma doença grave, ele pode fazer qualquer coisa, mas muitas vezes ele vai usar processo. Então que a gente saiba, que a gente entenda que é o mesmo Deus que opera no instantâneo e no processo. E se ele tem processo para sua vida, glorifica o nome dele, porque ele sabe o que é melhor para você. E se sujeite e seja obediente, porque quanto mais a gente resiste, mais longo é o processo. Né, Ana Paula? Então não resista, se deixe levar, se deixe conduzir pelo Senhor, porque Ele tem o melhor reservado para você, Ele tem o melhor reservado para mim. Então que a gente venha confiar nesse Deus que nos ama, que se importa conosco e que quer o melhor para nós, né? Com processos longos, com processos que podem demorar meses, anos, semanas, né? Depende muito, cada um tem seu tempo, mas que a gente se deixe conduzir, né? Deus abençoe vocês, até a próxima. E muito obrigada por chegar até aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que seus processos sejam finalizados. Que você venha aprender tudo que você precisa para glorificar e honrar o nome do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Até a próxima.